Muito bom dia, meus queridos alunos do nono ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, galerinha? Tudo tranquilo e favorável? Todo mundo preparado para essa quarta-feira maravilhosa? Vamos que vamos, gente, que hoje, olha só, a gente vai continuar falando sobre aquele conteúdo. A gente já vem falando há alguns encontros, vamos continuar falando sobre orações condicionais, tá bom? E aí, para hoje, eu vou fazer uma revisão, vou trazer algumas questões de presente simples. Em seguida, a gente vai para o futuro simples, para que a partir daí a gente consiga fazer a formação da primeiro condicional, da oração condicional de tipo 1. Então, vem comigo que nosso encontro está começando. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, o pessoal que nos acompanha pelo IPTV, a galerinha que nos acompanha pelo YouTube, sejam muito bem-vindos, muito bom dia. Sou o professor Adriano, você já me conhece, a gente está por aqui todas as quartas-feiras de manhã, nosso encontro já está marcado, nossa aula de inglês está começando, e aí, galerinha, nosso foco realmente é falar de orações condicionais, tá bom, galerinha? Hoje a gente fica na oração condicional de tipo 1, hein? Mas aí na aula que vem a gente já começa a oração condicional de tipo 2, viu? Aí vai dar certo, vai dar muito certo. Hoje é dia 28 de setembro, vamos que vamos, olha só. Nosso roteirinho para o encontro de hoje é esse daqui, olha só. Vamos falar de orações condicionais do tipo 1 e 2. Já falei para vocês que o foco do encontro de hoje é a do tipo 1, orações condicionais 1, ou seja, first conditional. O objetivo do encontro de hoje é de explorar as orações condicionais em suas diversas situações comunicativas e construir sentidos a partir de condições e resultados. Então, você observar isso aqui, ó. Condições e resultados. Então, o professor quer dizer que as orações condicionais vão ter essas duas partes sempre, tá bom, gente? Sempre. A primeira parte vai te dar a condição e a segunda vai te dar o resultado se aquela condição for alcançada, for atendida. E aí, para o encontro de hoje, a gente vai falar de leitura e interpretação de texto, além de resolução de questões. Vamos que vamos, olha só. Qual é a habilidade da BNCC no encontro de hoje? Para o encontro de hoje, nosso ponto será tratar da habilidade de número 15 da BNCC. Dá uma olhadinha. Nós iremos, então, empregar de modo inteligível, ou seja, compreensível, que dê para a gente entender e discutir a respeito, as formas verbais que utilizam-se para a formação das orações condicionais. Então, galerinha, hoje nós vamos focar aqui, ó, nas formas verbais. E, professor, vamos focar nas formas verbais para poder formar as orações condicionais de tipo 1. É isso aí. Isso é o primeiro condicional. Beleza, gente? Que a gente chama em inglês de if clauses. Dá uma olhadinha aí, ó. São as if clauses. Clauses são orações. Professor, e esse if, lembra? Esse if é a nossa palavrinha mais importante para as orações condicionais. É o nosso se. Então, você vai fazer uma condição. Você diz, se chover bastante, eu não vou conseguir ir para a escola. Olha só. Se chover bastante. Essa é a minha condição. Se realmente acontecer isso, se realmente chover bastante, aí eu vou ter que atender, ou seja, trazer o resultado daquela minha condição inicial. Beleza, gente? Então, é essa habilidade que nós iremos tratar no encontro de hoje. Vamos, que a gente já vai começar, olha só, com um resumão. Professor, por que a gente vai resumir, antes de mais nada, o presente simples? Vamos resumir o presente simples, porque ele está na formação das orações condicionais. Então, você tem que estar com ele na ponta da língua. Olha só. Inicialmente, a formação é sujeito, verbo
e objeto. O professor só vai ter um verbo somente. Por quê? Porque é tempo simples. Tempo simples tem apenas um verbo. Estou falando da forma afirmativa. Por sua vez, a forma negativa e a forma interrogativa, essas duas vão ser diferentes. Por quê? Porque elas vão contar com um verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar, no presente simples, pode ser dois. Podem ser dois. Pode ser o do e pode ser o does. Vai ser isso de acordo com o seu sujeito. Vamos por partes então, olha só. Na primeira parte, que são as formas afirmativas, dá uma olhadinha na forma afirmativa. Você tem o seu sujeito e aí o seu verbo principal, like. Eu, tu, nós, todo mundo like tea. A gente gosta de chá. Quando na terceira pessoa do singular, professor, a terceira pessoa do singular ela é especial. Verdade. A terceira pessoa do singular, ela é especial. Quando a gente está tratando de presente simples. Olha aí, ó. A terceira pessoa, ele, ela, ou o nosso it, que é o nosso pronome neutro. Aí você vai utilizar a letrinha S. Dá uma olhada. Você vai colocar um Szinho aqui, ó. Likes. Likes tea. Vão ter algumas regras, mas aqui não vai nos importar tanto. Colocar S, colocar ES, colocar IES. Não é tanto o nosso foco no encontro de hoje falar sobre isso. E aí, em seguida, a gente vai falar, olha só, sobre as formas negativa e interrogativa, usando do ou does. Se é negativo, pessoal, presta atenção. Se é negativo, você vai utilizar don't. Você vai utilizar doesn't. Olha só. Don't ou doesn't. É simplesmente pegar o auxiliar do ou o auxiliar does e adicionar not. Aí fica assim. Don't, doesn't. E o meu verbo volta para a forma base. Seja utilizando qualquer uma das pessoas do discurso, ou seja, utilizando a terceira pessoa, sempre esse like, na forma negativa. E na forma interrogativa, volta para a forma base. Professor, e quando for pergunta, você percebe a troca de posições. Seu sujeito vai para lá para o meio da sua frase. Professor, e por que eu trouxe o sujeito para o meio? Porque agora, como é pergunta, você já vai começar a pergunta utilizando do ou does. Dá uma olhadinha. Ah, professor, então eu tenho do you, do they, do we. Aí você traz de novo seu verbo na forma base. Você gosta de chá? E aí você bota seu complemento, no caso aqui o chá. Já na terceira pessoa, he, she, it, tá aqui, ó, does. E aí você não esquece de interrogar no final. Beleza, gente? Maravilha. Professor, e para que a gente usa? Quais os usos do presente simples? Está aqui, ó. Use it for. Para que a gente usa? A gente usa para fatos, para ações habituais e para coisas que não mudam, não tem alteração. E também nós utilizamos para nos descrever, para descrever pessoas. Aí também a gente usa o presente simples. Quais são algumas palavras que sinalizam? Olha, professor, na hora que eu ver essa palavrinha aqui no meu texto, eu já vou direto. É uma signal word, é uma palavra sinalizadora, ela te sinaliza presente simples. Na grande maioria das vezes que você utilizar advérbios de frequência. Como assim advérbio de frequência, professor? Sim, sempre, às vezes, geralmente, nunca, olha aí, ó, often, usually, sometimes, never, qualquer uma dessas aqui, olha só, qualquer uma dessas palavrinhas mostra advérbio de frequência. E dessa maneira, você já consegue perceber aí o presente simples. E lembrando também, olha só, remember, não esqueça, lembre-se sempre
do verbo to be, porque o verbo to be ele é diferentão. O verbo to be ele nunca vai ser igual aos outros. Lembra disso? É o verbo que mais tem formas na língua inglesa. Verbo to be, a gente vai ter o amareis. Amareis, professor? Como assim amareis? O que é isso? Tá aí, ó. Am, are, is. Está feito aí o nosso verbo to be. Lembrando que esse am só concorda com a primeira pessoa. O are concorda com a segunda do singular e do plural. Concorda com a terceira do plural e com a primeira do plural. Já o is só concorda com a terceira do singular. He, she ou it. Somente essas três possibilidades. Ok, gente? Então aqui é só um resumo, aqui é só um resumão do que é o presente simples, como é que a gente utiliza, quais são algumas palavras que sinalizam o presente simples e também o verbo to be no presente. Professor, então, vamos praticar um pouquinho, vamos dar uma recapitulada nisso. Olha só, aqui, se você presta atenção, nós temos um texto inicial, olha só. Esse aqui é um quadrinho, né, gente? É uma história em quadrinho. Dá uma olhadinha aí, ó. Logo de cara, eu tenho dois personagens, eu tenho aí o John e o Garfield. E aí, olha só, o John diz assim, Liz likes me more than she likes you. Então, professor, ele está falando de uma terceira pessoa. Por que ele está falando de uma terceira pessoa? Porque o John é a primeira pessoa do singular. O Garfield é a segunda pessoa do singular, porque ele está falando com o Garfield. Quando ele está falando da Liz, ele está falando de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa do singular, no caso ela, então eu vou utilizar she. Maravilha. Ah, professor, então por isso que logo em seguida aqui do she, ó, ele colocou o Szinho, ó. O que esse S me simboliza? O que ele significa? Que eu estou no presente simples. Beleza, gente? Presente simples. Então, olha aí, ó. A Liz gosta de mim. Olha aí, ó. Ele aponta para ele, de mim, mais do que ela gosta de você. Ah, professor, então ele tá aí, ó, se gabando. Ele tá aí, olha só, ela gosta de mim, você. Ela gosta mais ou menos, ela não gosta tanto de você, não. Ela gosta mais é de mim. No segundo quadrinho, você percebe que o John foi embora, ó. O John foi embora e o Garfield ficou com a cara de nada de sempre. O Garfield não tem tanta expressão. Tá aí com a cara de nada. E aí, olha só, no último quadrinho, o Garfield vai e pensa, porque o Garfield é um gato, ele não fala. Tá aí, ó, ele pensa. She also likes broccoli. A Liz, que é a quem eu estou me referindo anteriormente, ela também, anota aí, é importante, hein? Also, também, olha só, também, ela também gosta, olha o likes de novo, ó. Se você colocou o S de novo, foi. Porque mesmo tendo esse também separando as duas coisas, a Liz continua sendo terceira pessoa do singular. A Liz continua sendo she, continua sendo ela. E aí, olha só, o Garfield vai e diz, mas ela também gosta de brócolis. Como quem diz assim, você e brócolis, oxi, ela não gosta de coisa boa não, ela não tem esse bom senso, ela só gosta de coisa ruim. É de você e de brócolis. Só não gosta de mim, é problema dela. Mais ou menos isso que o Garfield tá trazendo. Olha só, o regulador do que é que ela gosta e do que é que ela não gosta não tá muito bom, não. Ela gosta de coisa boa. Não, ela gosta de brócolis. Ela gosta de você, John. Tem nadinha, não. Agora, de mim, ela não gosta. Ela só gosta de coisa ruim. Tá aí, então, o texto para nossa questão. Galerinha, dá uma olhadinha na nossa questão número 1. Qual gênero pertence esse texto? Galera, é importante você perceber sempre qual gênero textual. Galera, esse daqui é tipo de questão que não falha. Sempre você vai encontrar esse tipo de questão, não tem jeito, galera. É a típica questão de você encontrar em prova.
Qual o gênero textual desse texto? A que gênero ele pertence? Olha só. Para essa questão aqui, vocês têm 1 minuto. Acho que é tempo suficiente para vocês me dizerem se é uma news, se é uma comic strip, se é um menu ou se é um debate. Professor, mas está em inglês, as alternativas, tudo bem, não tem problema nenhum. É importante que você consiga identificar as características de cada uma delas, para que a partir daí você consiga assinalar a alternativa correta. Tudo bem? Então, 1 minuto na tela para vocês responderem a questão de número 1. E aí, galera, o que é que vocês marcaram? Difícil, fácil, mais ou menos? Pessoal, é o tipo de questão, de novo, que sempre aparece depois de um texto. A que gênero do discurso esse texto pode ser classificado, pode ser enquadrado? Esse aqui, galerinha, é um exemplo de comic strip. Pessoal, o que é uma comic strip? Vamos falar de um por um? Olha só. A letra A diz que é uma news. Não, galera. News não. News, eu vou ter uma notícia. E esse texto não está noticiando nada. Então, a letra A não é nossa resposta. A letra B fala de comic strip. Strip é o verbo tirar. Então, aqui, gente, é uma tirinha, verdade? Professor, então, essa ideia de strip como tirinha é por conta da tiragem desses tipos de texto, desse gênero textual, que é feito junto do jornal. Então, ele era tirado junto do jornal. Mas como não era uma notícia, era algo mais cômico, algo mais voltado para o humor, tá aqui, ó, comic strip. E que tal um menu? Pode ser um menu? Não, galera. Olha a pronúncia em inglês, viu, gente? Em português a gente pronuncia menu, mas em inglês a gente pronuncia menu, tá bom? Menu. Só colocando aqui para vocês. A comic strip é a tirinha. E o menu, você já sabe, né? O menu, que a gente pode traduzir para português como o cardápio. Isso nada a ver, não é um cardápio. O cardápio a gente encontra em um restaurante, em uma lanchonete. Lá você encontra a descrição de quais são as comidas, quais são os alimentos que estão sendo vendidos e os valores. Importante também ver alguns pontos. Hoje em dia, os cardápios têm muitas adaptações, né, gente? Por conta da necessidade mesmo dos consumidores. Por exemplo, existem cardápios que são veganos, cardápios que são voltados a pessoas que têm intolerância à lactose. Importante trazer, olha só, nos cardápios também algumas informações como a quantidade de pessoas que serve e por aí vai, tá bom? E, por fim, nós temos a letra D de dado. Olha só, a letra D de dado diz que é um debate. Você já está sabendo, né? Um debate é um debate. Galerinha, aqui não pode ser um debate. Por quê? Porque não tem a característica central de um debate. Qual é a característica, galerinha, central de um debate? É a troca de falas, a troca de turnos de fala. Uma pessoa fala e a outra ouve, em seguida troca. Quem estava ouvindo agora tem o direito à fala. Isso ocorreu no nosso texto? Não. Apesar de ter dois personagens conversando e tal, não houve um debate sobre uma questão de interesse coletivo. Então, não é um debate. Nossa resposta realmente é a letra B de bola. Esse texto é uma tirinha. Vamos de novo para o nosso texto, que agora a gente tem mais uma questão. Dá uma olhadinha, ó. Qual é, então, a comicidade? Vamos explicar a comicidade do nosso texto.
Galerinha, para explicar a comicidade do texto, você precisa interpretar, não tem jeito. E como é que você consegue interpretar esse texto? Relendo, vamos voltar lá? Olha só. Volta. Professor, a gente vai ler de novo. Importantíssimo. Ler um texto 2 vezes, às vezes 3, não tem problema nenhum. Olha aí, ó, você percebe que o John tá falando que a Liz gosta mais dele do que ela gosta do Garfield. Ela gosta de você, ó. Você é o Garfield. Ele não dá muita bola, porque o John sai meio, ó, olha a cara dele aí, ó, meio satisfeito. Ele sai aí, conseguiu se gabar e agora vai embora. Foi embora, não se encontra mais aqui no segundo quadrinho. E no terceiro quadrinho, o Garfield fala consigo mesmo. Ah, ela também gosta de brócolis. Oxi. Se ela gosta de você e de brócolis, posso fazer nada. Se ela não gosta de mim. Tá bem? Então aí é o que o Garfield pensa a respeito disso. E aí, galerinha, qual é a nossa comicidade? O que faz esse texto ter humor? Vocês conseguem perceber que a tirinha tem esse objetivo, a tirinha tem essa função, esse foco, ter esse compromisso com o humor. Pessoal, comicidade, humor, não é necessariamente você sair dando gargalhada. Comicidade, humor, é quando você gera aquela quebra de expectativa, é quando você gera algo cômico, mas você não precisa sair de uma leitura dessas sorrindo, chorando de sorrir. Não, não precisa disso não. Tá bom? Então, qual é a comicidade desse texto? Vocês têm mais 1 minuto. Mais do que suficiente, tá, gente? 1 minuto para vocês me dizerem qual é a comicidade desse texto. O que é que faz dele um texto humorístico? O que é que faz dele um texto cômico? 1 minuto para vocês, então, na tela. E aí, galera, o que é que vocês marcaram? Qual foi a letra que vocês marcaram? Gente, observa a comicidade do seu texto. Letra diz que é o fato de a Liz gostar dos dois igualmente. Não, gente. Ele não fala aí de igualdade. O que ela fala, o que o John fala é que a Liz gosta mais dele. Então não é igualdade. Se gosta mais, é superioridade. Ela não gosta dos dois igualmente. Não é isso que traz comicidade ao nosso texto. Letra B diz que o Garfield não se importa com o John. Galera, não é isso não. Ele fala lá com o John e tudo mais. O John vai embora, mas ele dá ouvidos ao John. Ele conversa com o John, pelo menos no início, né? Pelo menos no início ele tá lá conversando com o John. No segundo quadrinho o John foi embora. Mas no primeiro quadrinho eles estão lá meio que tranquilo, né? Eles estão lá olhando um para o outro, conversando, se comunicando de alguma maneira. Já a letra C diz que o gosto de Liz é estranho pro Garfield. Aí a gente consegue perceber a nossa resposta, né, galerinha? A gente consegue perceber a nossa resposta. Porque o gosto da Liz, ele fala do likes. Ela gosta de ti, mas ela gosta de brócolis também. E aí, pro Garfield, isso é estranho, isso não é legal, não é fácil de entender. Por isso, nossa resposta vai ser a letra C de Canal Educação. A letra D diz que o John consegue convencer o Garfield. Não, gente. Eu não acho que essa fosse uma tentativa dele convencer o Garfield. Ó, a Liz gosta mais de mim. O Garfield é verdade, ele gosta mais de... Não. Pro Garfield isso aí não é o ponto, não. Então, nossa resposta realmente é a letra C. O gosto da Liz é estranho para o Garfield. Com isso, gente, a gente vai agora para o nosso segundo ponto do encontro de hoje. Vamos falar sobre o futuro. Vamos falar um pouquinho do futuro. Lembrando, olha só, que o futuro é aquela expressãozinha will, futuro simples. Dá uma olhadinha, ó. Questão 3.
Olha aqui para esse texto. E, professor, desse texto eu consigo já perceber de cara que foi retirado do The Washington Post, foi retirado aí, olha só, de um site de notícias, legal. Consigo perceber que o tópico, o ponto, tá aqui, ó, health, saúde. Então, esse é o foco, falar sobre saúde, beleza. E aí, gente, você tem, olha só, a manchete do jornal, a informação central do nosso jornal. Aqui, galerinha, é o que a gente chama de headline, olha só. É uma headline. Pessoal, o que é uma headline? É uma manchete. É aquela informação primeira no seu texto jornalístico, é que chama mais a sua atenção. E ela precisa chamar a atenção para que o leitor consiga ler o texto na íntegra depois. Para o leitor ler ele completo em seguida, tá bom? Então aqui nós temos, ó, Hospital Systems says it will deny transplants to the unvaccinated in almost all situations. Eita, professor. Então aqui, olha só, eu consigo perceber os sistemas hospitalares, ó, o sistema dos hospitais, diz, o que eles estão afirmando? Só que it é esse aqui, ó. É o sistema de hospitais. It will. Opa! Fomos agora para o futuro. Lembra aí. Esse will marca de futuro, galerinha. Futuro. It will deny. Professor, o que significa esse verbo deny? Deny, galerinha, é o verbo negar. Dizer não. É o verbo negar. É dizer não para alguém. Professor, e eles vão negar o quê? É um sistema de hospitais, eles vão negar atendimento, o que eles vão fazer? Eles vão negar, vão dizer não para os transplantes, pessoal. Olha só, vão dizer não para os transplantes. Você sabe que transplantes salvam vidas. Pessoas todos os dias passam por operações de transplante de coração, transplante de medula, transplante de várias possibilidades de órgãos possíveis. E aí, olha só, os hospitais estão dizendo que não vão fazer esse serviço de transplantes, vão negar os transplantes para pessoas, olha aí, ó, unvaccinated. Eita, professor. Então aqui eu trouxe a palavra vaccine, então está falando de vacina. Eu trago então o verbo vaccinate, olha aí, ó, vacinar. Jogo ele para o passado, tá aí com o desenho, ó, vaccinated, pessoas vacinadas. E aí, por fim, eu coloco esse un na frente, logo de cara. Esse un é marca de negação. Unvaccinated, pessoas não vacinadas. E, professor, então quer dizer que pessoas que não foram vacinadas poderão ter situações de transplante negadas? É isso que o nosso texto nos traz. In almost all situations. E aqui aparece, observa só. Aqui aparecem aspas. Então aqui está reproduzindo a fala de alguém. Em quase todas as situações. Eita, professor. Que interessante, hein? Aqui mostrando o poder da vacina. Professor, e por que está falando tanto aí do poder da vacina? Que pessoas que não foram vacinadas podem ter seu transplante negado? Talvez, não tenho certeza, mas talvez seja por conta realmente da importância de pessoas se vacinarem. E é claro, né, gente, pessoas que não se vacinaram, quando forem submetidas ao sistema hospitalar, podem contrair alguma doença. Então, olha só, você já pode observar aí que nós temos essa dificuldade. Olha só, nós temos aí esse problema de pessoas não vacinadas. Ok, gente? Tranquilo e favorável? Então é isso, esse é o nosso texto para o encontro, para a questão 3, né, gente? Para a questão 3. Olha só. Muito bom dia, Rian Gabriel. Olha só, tá falando aqui, tá pedindo aqui para ensinar um pouco sobre o complemento nominal. Rian, eu vou deixar essa missão para o próximo encontro, viu? Agora às 8 horas. Professor Fernando Santos estará aqui com vocês. E aí, professor Fernando tem muito mais gabarito com relação a falar sobre complemento nominal. Certamente ele vai fazer uma explanação bem melhor do que a minha.
tá bom? Por enquanto, nós estamos trabalhando com inglês, então a gente está falando de orações condicionais, tá bom? Então eu vou pedir que você guarde aí um pouquinho a sua pergunta, a sua dúvida, que já às 8 ele chega por aqui e aí você pode tirar a sua dúvida com ele, com certeza. Beleza, gente? Então, voltando para cá, para a nossa questão 3, olha só. Os sistemas hospitalares irão negar os transplantes a pessoas que não foram vacinadas, em quase todas as situações. É isso que o nosso texto nos traz. Professor, que legal, hein? Que interessante perceber que o sistema de hospitais já tem dificuldade por si só. E aí, se ele for fazer os transplantes em pessoas que não foram vacinadas, as pessoas provavelmente vão ter mais propensão a ter dificuldades, né, gente? Propensão a ter algum problema por conta dos transplantes, por conta da cirurgia. Então, isso já é um fator determinante em quase todos os casos, quase todas as situações, para evitar fazer os transplantes. Olha só, então vamos lá. Questão 3. Diz que esta é uma manchete. Opa, falamos disso agora há pouco, hein? Manchete é uma headline. Olha só, é uma headline. É uma manchete de um dos mais famosos jornais norte-americanos. Qual é, então, a informação central desse texto? Vamos dar uma olhadinha. Qual é a informação central desse texto? Muito legal pensar nisso, viu, gente? Outra pergunta-chave, viu? Informação central nos textos. Para essa daqui, vocês vão ter mais um minutinho para vocês responderem. E a dica é foco no tempo verbal, tá bom? Foco no tempo verbal. Lembra disso. 1 minuto para vocês responderem, então, a questão 3. 1 minuto na tela. E, gente, o que é que vocês marcam na questão 3? Galerinha, aqui é tranquilo, né? É só observar realmente o tempo verbal, como eu pedi para vocês. Lembra que lá no nosso texto apareceu o eu, e esse eu marca o futuro, tá bom? A partir daí, galerinha, é só marcar, não tem outra coisa para ser feita, não. Dá uma olhadinha, ó. A letra A fala que eles negaram, hospitais negaram, não. Negaram com M, aqui é formação de passado, galera. Então, eu já posso eliminar a letra A e também posso eliminar a letra C, ó. Fiquei, então, entre letra B e letra D. Negarão, tá no futuro, olha aí, ó. Então, letra B diz que os hospitais negarão transplantes em todas as pessoas não vacinadas. E a letra D diz que eles negarão transplantes em quase todas as pessoas não vacinadas. Volta no texto. Aqui a gente tem, olha só, almost. Anota aí que é importante. Almost, quase. Beleza, gente? Quase, olha só. Quase. Então, a nossa resposta é a letra D de dado. Quase todas as pessoas. Beleza? Maravilha, maravilha. No caso aí, realmente é negarão. Show de bola, hein, Rian? Show de bola. Olha aqui. Rian está dizendo que aprendeu o valor dos estudos agora, no ano de 2022. E aí eu deixo a mensagem para vocês. Nunca é tarde, viu, galerinha? Nunca é tarde. Olha, professor, agora que eu consigo, que eu tenho esse interesse, quero estudar um pouco mais, quero me devotar um pouco mais aos estudos. Maravilha. Nunca é tarde. Pode ter certeza. Nunca
é tarde para você estar preparando-se, estar estudando, estar se valorizando como pessoa. Pessoas que têm estudo hoje são pessoas, estão sim se valorizando, estão sim trazendo novas e novas e novas ideias para o mundo, já que estão aprendendo, ok? Maravilha, hein? Olha só então a questão de número 8, dá uma olhadinha, questão de número 8. Número 8 não, gente, número 4, olha só, questão 4. Eu falei 8 porque eu vi aqui, olha só, a pergunta do Rian, tá perguntando aqui no canal hoje a 8º ano. Não, Rian. Atualmente o canal só traz 9º ano, ensino médio, 1º, 2º e 3º, e EJA no turno da noite, tá bom? Além dos cursos técnicos, tá? Então, o 8º ano não é contemplado, mas você pode também dar uma olhada nessas outras modalidades, porque certamente você vai encontrar muito material, muito bom, tá bom? Muito material de excelência, como sempre são os encontros aqui no canal. Retornando aqui para o texto da questão número 4, você consegue perceber aqui, olha só, a Helga, que é essa personagem aqui, dá uma olhadinha, a Helga, e ela está se olhando no espelho, dá uma olhada aí, professor. No olhar que ela faz para o espelho, ela começa dizendo assim, ó, Magic Mirror on the wall, espelho mágico na parede. E, professor, essa frase aí eu conheço ela. Who's the fairest of them all? Gente, essa frase aqui é aquela frase lá da Branca de Neve, gente, que ela está fazendo uma referência. Olha só, está fazendo uma referência à frase da Branca de Neve com relação ao espelho. Olha só. Espelho, espelho meu. Existe alguém no mundo mais bonita do que eu? Aqui na frase, olha só, em inglês é assim, ó, ao pé da letra, espelho mágico, na parede. Quem é a mais bela de todas? Professor, por que é que foi alterado? Para dar musicalidade, gente, para dar essa ideia, esse tom musical, para fazer a rima entre wall, parede, e all, todos. Então, para ter essa rima, é feita essa adaptação do original para a tradução em português. E aí, olha só, ela fala, porque, enfim, ela é uma personagem. O espelho, ele pensa, olha aí as bolinhas, ó. O espelho, ele pensa. Ele diz, ixi, sai. E aí ele fala assim, ó. They say the truth will set you free. Olha só, as pessoas dizem que a verdade o libertará. Professor, então aqui eu tenho, olha só, will set, verdade. Lembre-se sempre, esse will está marcando o futuro, galerinha. Está marcando o futuro, beleza? Tranquilo, então? Olha só. E aqui no segundo quadrinho, já que ele falou que a verdade libertará e tudo mais, ele continua o pensamento dele. Mas, opa, cuidado aí com esse but, olha só. Mas, se, olha o if aí, ó. Se eu contar a verdade, então esse tell aqui, que está até marcado, está no presente simples. Se eu contar a verdade, I will, opa, olha aí de novo, tá até marcado. I will, futuro, eu vou terminar quebrado. E alguém, will de novo, will have, e alguém terá 7 anos de azar. Olha aí, ó. E aí você consegue perceber a diferença da expressão da Helga nesse primeiro quadrinho para a expressão dela no segundo, né, gente? No segundo quadrinho ela tá aí chateada, olha só. Primeiro quadrinho ela tá super feliz, ó. Quem é a mais bela de todas? Claro que na expectativa de ser ela, né? E no segundo quadrinho ela já tá aí, olha só, chateada. Como assim? Se ele contar a verdade, ele vai se quebrar. Quem é que vai quebrar ele? Claro que é ela, né? Porque a mensagem que ele vai dar, o recado dele para a pergunta, a resposta da pergunta, quem é a mais bela de todas, não vai ser ela, né? Segundo o espelho, não vai ser ela. E aí quem vai se quebrar todo vai ser o espelho, coitado. E aí ele ainda fala assim, e alguém, no caso a Helga, claro, né? Vai ter 7 anos
de bad luck. Olha só, bad luck, gente, é azar, mas tem que ter cuidado, porque em inglês a gente não tem essa expressão azar. O que você tem é luck, que é sorte, e bad luck, que é má sorte. Ou seja, azar, né, gente? Então tá aí, ó, luck e bad luck. Então alguém vai ter 7 anos de azar, porque a gente conhece também a crença dos 7 anos de azar para quem quebra espelhos. Então aqui, gente, só nesse quadrinho, observa só nesse quadrinho aqui, nessa tirinha, você percebe 2 referências culturais. Olha só, a primeira delas é a referência feita à Branca de Neve, que tem aí a situação com espelho, um espelho mágico e tudo mais, falando de beleza e tudo. E tem aqui a expressão, olha só, 7 anos de azar. São 2 expressões sobre cultura, que aí a gente já espera que todo mundo tenha. Acredito que todo mundo conheça a história da Branca de Neve. Acredito que todo mundo também saiba sobre esse mito, essa ideia fantasiosa, né, gente? Porque é apenas uma superstição de 7 anos de azar para quem quebra espelhos. Então aí é o texto da nossa questão de número 4. Explique então o humor da tirinha. O que é que faz dessa tirinha ser ela humorística? Qual é o humor que você encontra aí? De novo, o humor, gente, é produzido principalmente através de quebra de expectativa. Qual é a expectativa que é quebrada aí para que aconteça o humor, para que o humor seja gerado, ok? Para essa questão, vocês têm 2 minutos, tá? 2 minutos para vocês perceberem qual é a alternativa correta sobre o humor dessa tirinha. 2 minutos na tela para vocês. E aí, galera? O que é que vocês marcariam para responder essa questão? Gente, essa questão é a típica questão também de aparecer em prova. Por quê? Porque ela pergunta sobre a função do nosso texto. O texto ele tem função com humor, ele tem essa função, gerar humor. É um cartoon, é uma tirinha, então ele tem essa ideia mesmo. Vamos gerar humor. E aí, gente, perguntar para você explicar como é que esse humor ele é produzido, como é que esse humor ele é gerado, é algo essencial nas provas, porque é questão de interpretação básica, sabe? Você tem que saber interpretar o texto.
senão você não vai conseguir respondê-lo. Vamos ver então as alternativas. Ó, a letra A diz que se o espelho fizer o que foi pedido, ele sofrerá as consequências. Professor, parece que a letra A já responde a nossa questão, né? Parece que sim. Vamos ver a letra B. Ó. O espelho responde a verdade para a Helga. Ele fala, gente... Não, ele não fala que ela não é a mais bela de todas. Ele dá voltas, ele fica rodeando, ele não fala direto, ele não vai direto ao ponto, ele não fala a verdade propriamente para ela. A letra B não é nossa resposta. A letra C diz que a Helga quer saber somente a verdade do espelho. Gente, ela não fez esse pedido, ela não demandou isso dele, não foi algo que ela forçou. Não, eu só quero se você me disser a verdade. Não, não falou isso não. Então a letra C também não é a nossa resposta. Vocês sabem, né, gente? Para essas questões assim, quando aparece somente, apenas, sempre, nunca, é complicado a gente marcar, né? A gente costuma marcar esse tipo de resposta não, porque vocês já sabem, né? É uma palavra excludente, e aí não é legal. E a letra D de dado diz que o espelho mágico responderá somente depois. Não, ele também não fez essa promessa aí de falar depois. Não foi isso que aconteceu, não. Então, nossa resposta realmente é a letra A. Professor, aqui eu consigo já perceber a relação de causa e efeito. Isso é verdade, gente. Primeiro, eu tenho a condição. Qual é a condição? Ele disser a verdade, ele falar o que foi pedido. Aqui é a minha condição. E aí, em seguida, eu tenho a consequência. Qual é a consequência? A consequência é ele sofrer as consequências. Quais serão as consequências dele? Ser destruído, ele ser quebrado. Mas é que tá, ó. Ele sofrerá as consequências. Lembra aí que vai para o futuro. Por isso aqui é um exemplo de primeiro condicional. Retorna lá para o nosso texto. Perceba como é primeiro condicional. Eu tenho presente simples, mas futuro, utilizando o eu. Então, aqui é um exemplo, gente, de primeiro condicional, oração condicional do primeiro tipo. Beleza, galerinha? Então, olha só, para a gente revisar, eu tenho aqui, ó, primeiro condicional. O primeiro condicional sempre se refere ao presente e ao futuro. Ele expressa uma condição possível e um provável resultado no futuro. Então, olha só. E aí eu posso separar por vírgula. Dá uma olhadinha, ó. Se o tempo estiver bom, vírgula, nós iremos fazer uma caminhada. Então, aqui é primeiro condicional. Aqui eu tenho simple present, presente simples, mais futuro, futuro utilizando o eu. Beleza, galerinha? Perceber também, é claro, o if, porque esse if é a marca de orações condicionais. Olha mais um exemplo. If it rains, se chover, de novo, presente simples, vírgula, I will take, eu vou levar uma sombrinha, uma umbrella, um guarda-chuva no futuro. Então, eu vou ter duas orações, professor. Duas orações. A primeira delas vai ser a que a gente chama de oração condicional. É a oração condicional. E a segunda delas, que vai trazer o nosso resultado, essa é a nossa main clause. Essa é a nossa oração principal. Beleza, gente? É assim, então, que a gente forma o primeiro condicional, tá? Presente simples, futuro simples. Lembrando sempre de utilizar if. Show de bola? Maravilha. Dá uma olhadinha, então, mais de perto. As orações condicionais são utilizadas para especular sobre o que poderia acontecer. O que pode ter ocorrido e o que nós desejaríamos que ocorresse. Aqui, cada um desses aqui, gente, está falando de um tipo de oração condicional. Em inglês, a maioria das frases que fazem uso desse tempo verbal condicional optam pelo uso da expressão if, lembrando que esse if é o nosso se.
Esse se é a marca de condição. Se, em todos os casos, essas frases são compostas, então, por uma oração com o if, falei para vocês agora há pouco, é a oração condicional e outra oração principal, aquela oração que vai trazer o nosso resultado. Beleza, gente? Em muitas orações condicionais negativas, olha aí, ó, quando você for fazer negativa, aí, gente, você não vai utilizar esse if, no lugar dele você usa unless. No caso aí, o se não, já que é negativo, se não, se, mas não, se não. Beleza, gente? Então, olha só, aqui tem mais uma explicaçãozinha sobre a gramática, mas como o nosso tempo já está curto, eu vou direto para o nosso exercício. Aqui, mais uma vez, só mostrando if, presente simples, futuro, ou então eu posso inverter a frase. Trago primeiro o futuro, depois o if, mais o presente simples. Qual a diferença entre os dois? A oração está invertida, a ordem das frases está invertida, e eu coloco uma vírgula para separar as duas. Mas eu quero fazer a nossa atividade prática. Quero responder com vocês pelo menos 2 ou 3 dessas aqui. Olha só, vou fazer a primeira, aí eu dou 1 minutinho para vocês tentarem fazer a segunda e a terceira. Olha só. A número 1 tem aí if, professor, se apareceu if, e eu tenho já aqui, ó, not exercise, eu vou completar esse espaço usando isso, não é? É, no presente, já que eu tenho aqui a primeira oração, que é a oração condicional. Então, vem para o presente, presente negativo. If you don't, e o verbo continua na mesma, não mexe nele. If you don't exercise, se você não se exercitar e comer comida saudável, you, agora eu vou para o futuro, olha só, agora eu vou para o futuro. You will put on weight, você vai ganhar peso. É assim que você percebe, então, a sua primeira frase. Presente simples, futuro simples. 1 minuto, então, para vocês responderem a 2 e a 3. Eu acho que é o tempo da gente finalizar o nosso encontro. Aí eu deixo a 4, 5, 6 e 7 como tarefa para casa, tá bom? De novo, lembrando de usar presente e depois futuro, tá bom? Então, 1 minutinho na tela só para vocês responderem a questão 2 e a 3 e aí a gente corrige juntos. 1 minuto para vocês. E aí, galerinha? Deu para responder? Vamos dar uma olhadinha juntos, ó. Como é que a gente responde então a número 2? Observe que a número 2 é a mesma estrutura. Presente, depois futuro, ó. Eu vou colocar o verbo go no presente. Professor, então é mole demais, é a forma base. Está na forma afirmativa. If we go. Simples assim. Então, se nós formos ao cinema, essa é a condição. Qual é a consequência? Qual é o resultado disso? Nós vamos comprar pipoca. Ah, pessoal, a condição foi ir ao cinema. A consequência vai para o futuro. É comprar pipoca. Então, we will buy. Pronto, resolvido. We will buy some popcorn. Nós compraremos um pouco de pipoca. E a número 3? A número 3 temos aí o if. De novo, olha só. Se ele for para a academia, to the gym, professor, agora tem que ter cuidado. Porque agora é he, ó. Terceira pessoa do singular. Eu adiciono Szinho no final. Cuidado que tem a regra do go, olha só. Vai agora, ao invés de S, ES. Professor, quando é que eu adiciono ES e não somente S? Eu adiciono
ES na terceira pessoa do singular. Eu adiciono ES quando minha palavra terminar em O, X, S, Z, CH e SH. Tá bom, gente? Se terminar em qualquer uma dessas, você marca ES. Tá aqui então, ó. Terminou em O, eu adicionei ES. Se ele for a academia, ele vai ficar, olha aí, ó, musculoso. Então vai para o futuro. He will get quite muscular. Ele vai ficar, então, bastante musculoso. Pessoal, nosso tempo está se esgotando. Então, eu vou deixar realmente as próximas, a 4, 5, 6 e 7, para a gente iniciar o nosso encontro na aula que vem. Tá ok? Então, eu deixo aí de tarefa de casa para vocês. Quando for o nosso próximo encontro, quarta-feira seguinte, a gente então utiliza esse slide aqui. Vou parar aqui no slide da questão 5, para que a gente possa responder juntos, tá bom? Sabendo que eu já fiz a 1, 2 e 3 com vocês, as outras 4 vão ser feitas juntinhos lá no encontro seguinte. Então, por hoje é isso, galera. Muitíssimo obrigado pelo encontro. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui nesta manhã de quarta-feira e eu vejo vocês no nosso próximo encontro, certamente. Um forte abraço e até mais. Bye, bye. See you.